Bom dia, companheiros, companheiras, amigos do Brasil, do mundo todo aí, aonde chegar esta palavra, né? Que Deus os abençoe ricamente. Dando continuidade, então, sobre a família cristã, nós vamos tomar agora como abertura Provérbios capítulo 22, verso 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Bem, meus amados irmãos, então nós vamos falar um pouquinho mais sobre esta questão da família. A Bíblia descreve uma clara estrutura da autoridade dentro da família, pela qual o marido conduz a esposa e os pais conduzem os filhos. Porém, como toda liderança deve ser exercida como uma forma de ministério ao invés de uma tirania. O pai tem que ter estrutura para ser pai. Porque vejam bem, eu não quero magoar nem ferir ninguém, mas a verdade tem que ser esclarecida. Homem não é apenas ser macho, porque macho, cavalo, cachorro, boi e todos os animais têm, fêmea e macho. Homem tem uma capacidade mais elevada do que apenas procriar. Ele tem aquilo que a ciência nós chamamos de raciocínio, pensamento e direitos e deveres. Deveres pelos quais ele deve zelar para cumpri-los, porque isso molda o caráter. Então vejam bem, quando a Bíblia diz que a mulher deve ser sujeita ao marido, no Senhor. Agora, se a cabeça não tem juízo, que é o cabeça, o corpo. Imagina aí uma pessoa que perde a memória, a cabeça. Quer dizer, ela não sabe o que fazer com o corpo. Então, o marido que não tem um perfeito raciocínio, ele não tem como dirigir um automóvel, dirigir a família, às vezes. Os pais conduzem os filhos. Porém, toda liderança deve ser exercida como uma forma de ministério ao invés de uma tirania. Assim, esses papéis de liderança doméstica devem ser cumpridos. Você vê esse Efésios 5, verso 22, a seguir, retrato da família, capítulo 6, verso 4, Colossenses 3, 18, 21. Então vejam bem, desta forma. Deus deu esta autoridade aos pais para formarem os seus filhos, conforme lemos na outra ocasião, Gênesis 18, 18. A família deve ser uma comunidade de ensino e aprendizado a respeito de Deus e da piedade, temor de Deus. Quando Jesus estava aqui como o Filho de Deus, estava sujeito a seus pais, ele deu o exemplo. Que o 5º mandamento exige que os filhos respeitem os pais e se submetam a eles. Você vai encontrar isso em Efésios 6, 1 a 3, e o 5º mandamento em Êxodo 20, verso 8. Que os filhos devem se submeter aos pais. Respeitar os pais. Agora, tudo que a pessoa planta é o que colhe. Se o pai não planta respeito, vai ser difícil. Lá na frente ele colher respeito. Porque ele impõe uma tirania na força física que ele tem sobre a tenra idade e destrói os princípios éticos de moral, de conhecimento, ao invés de instruir, espanca. Então, lá na frente, ele pode vir colher aquilo que ele não desejaria colher. Mas por isso é que ele tem que ter uma cabeça equilibrada, para que esse 5º mandamento também aconteça.
Que os filhos não lhe respeitam apenas por medo de ser espancado, mas lhes respeita por reverência, por amor, porque os pais mostram isso na sua conduta diária, a sua vida. Jesus deu exemplo disto quando criança, em Lucas 2,51, a Bíblia diz que ele era sujeito aos seus, a Maria e a José. Agora, ele cuidou de Maria. Ah, mas Jesus saiu pelo mundo, mas ela era bem cuidada. Prova disso ficou na sua morte ali na cruz. No seu último ato antes de morrer, o que ele fez? Vê lá em João 19, 25, 27. E Maria estava lá. Aquela que o gerou estava lá. Aquela que trouxe ele ao mundo estava lá ao pé da cruz. E no seu último ato antes de morrer, ele tomou a providência quanto ao futuro dela. Ele olhou para ela e disse: mulher. Ele não a chamou de mãe, né? Mas ele: mulher, aí está seu filho. Apontou para João. E já olhou para João e disse: aí está a sua mãe. E o que a Bíblia diz? Desde aquele momento, João passou a cuidar dela. Ele providenciou cuidado pela mãe. Então, um filho bem instruído, ele vai cuidar de seus pais lá na frente. Foi colocado dentro do coração dele amor, piedade, respeito pelas pessoas, honestidade, justiça. A família deve ser uma comunidade de ensino e aprendizado a respeito de Deus e da piedade. As crianças devem ser instruídas. Nós já lemos Gênesis 18. As crianças deveriam ser instruídas a não esquecerem os mandamentos do Senhor. Mas elas estão sendo instruídas a quê? A nada. Encorajadas a usar essas instruções como base para a sua vida. Em Provérbios 1, verso 8, nós já lemos 22, verso 6. Então vejam bem, essa estrutura deve sair de dentro de casa, deve acontecer ali dentro. A comunidade de ensino a respeito de Deus. Você vai encontrar todas essas referências, Deuteronômio 4, 9, 6, 6 a 8, capítulo 11, 18, 21, isso está tudo em Deuteronômio. Então vejam bem, meus irmãos, a responsabilidade que tem a família. Comunidade de ensino e aprendizado. Nós devemos ser capacitados. E os filhos acatar as instruções dos pais. A disciplina deve ser usada como forma de treinamento corretivo para conduzir as crianças para além de tolices pueris. E o que seria isso? É uma coisa própria de criança. Coisas inúteis, frívolas. Porque eles devem ser instruídos. Eles precisam e encorajadas a usar essas instruções como base para a sua vida. A disciplina deve ser usada como forma de treinamento corretivo para conduzir as crianças para além de tolices pueris, a sabedoria do domínio próprio. Provérbios 3, 24, 19, 18, 22, 15, 23, 13, 14, 29 e 15, 17. Assim como na família de Deus, a intenção é disciplinar com amor. Aí está a base. É disciplinar com amor. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige a quem ama. Você vai encontrar isso lá em Hebreus, capítulo 12 também. Assim também deve ser na família humana.
A família foi instituída para funcionar como uma unidade espiritual. A Páscoa no Antigo Testamento era uma cerimônia da família. Quando Deus, lá ainda no Egito, mandou que eles matassem o cordeiro, era para a família. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família. Um cordeiro para cada casa. Era para comer a família unida, para comemorar a Páscoa. Oh, que coisa boa, hein? Constituída a Páscoa no Antigo Testamento, a cerimônia da família. Josué estabeleceu um exemplo quando ele disse isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24:15. As famílias se tornaram as unidades de dedicação cristã nos tempos do Novo Testamento. Leia Atos 11, 14, 16, 15, 31 e 33. 1 Coríntios 1, 16. A aptidão dos candidatos oficiais na igreja. Preste atenção nisto. A aptidão, a condição para serem oficiais na igreja. Como que era avaliada? Como que era observada? Era avaliada verificando se eles governavam bem a sua própria casa. Vejam bem, meus irmãos, a necessidade de que isso aconteça, de que haja mais dedicação a estas coisas, as quais a Bíblia exige que nós sejamos, que os oficiais da igreja devem ser. Não é exigência de um homem, é a exigência do Espírito Santo. Porque isso vai refletir lá na frente em algo bom ou ruim. Porque isso vai refletir lá na frente em testemunho. Vejam bem, que governe bem a sua própria casa. Estou lendo 1 Timóteo 3, verso 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Agora vejam bem, o verso 7. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. São os pregadores? Não, os diáconos também. Sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sólida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência pura. Exigência cristã, exigência da palavra de Deus. Então, desenvolver uma vida familiar forte é sempre uma prioridade no serviço de Deus. Agora, por que a gente está falando isso? É porque nós temos visto a deterioração da família cristã nas igrejas. Cadê o conhecimento bíblico? Cadê o conhecimento dos deveres, das obrigações? Nós só teremos só exigir nossos direitos. Então, como nós falamos anteriormente, na outra programação, nós temos visto aí um parlamento despreparado, de pessoas sem condições de serem um deputado, um senador, de pessoas despreparadas, sem condições de conhecimento até. O que ele está fazendo ali? O povo votou nele para quê? Para ficar escutando risadinhas, para escutando lorotas? Não compreendem o que é reger uma nação, o que é fazer leis. Por isso nós vamos encontrar leis injustas. Por quê?
São pessoas injustas, são pessoas sem prévio conhecimento, não foram formados para aquilo, achou ali um meio de ganhar muito dinheiro, ficar famoso. Então, é essa a condição dos dias que estamos vivendo. São amantes de si mesmos, mais amigos dos eleitos que amigos de Deus. Isso está na política, isso está na igreja, em quase todas as coisas. Vamos fugir disto, vamos procurar ter uma vida sossegada, quieta, e nos contentar com aquilo que Deus nos dá. Se Deus nos der uma fartura, não sejamos avarentos, a fim de não ir contra a palavra. Então, quando mais vai ganhando, mais segura, né? Não pode ajudar mais ninguém, se torna gananciosos. É falta de princípio, de piedade, de temor de Deus. Cada um de nós, se nós buscarmos a cumprir com as nossas obrigações e não jogar para cima do outro, o lar vai ser bem edificado. A igreja tem dificuldades? Tem que haver acertos? Tem que haver. Tem hora que tem que parar, sentar, gente, isso aqui está errado, vamos consertar. E quando aquilo é decidido, acertado, poxa vida, é lá dentro que você tem que falar. Põe a sua ideia lá, fala o que você sente. Não, vou pôr no jornal, vou pôr na internet. Falta de caráter. Olha, que Deus tenha misericórdia de mim, de todos nós, e nos ajude a não transferirmos os nossos deveres, porque os nossos direitos a gente não transfere, né? Mas os deveres, as obrigações, às vezes a gente quer jogar para cima de outros. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.